A maioria das pessoas nem fazem ideia de qual é a principal ação ou quais são os principais processos na justiça sobre judicialização. E eu estou aqui para conversar com você sobre isso. Vamos conversar sobre judicialização da saúde? As principais ações judiciais no setor da saúde são, infelizmente, aquelas que revelam que o interesse das operadoras de saúde não é fornecer saúde, em si tem um custo baixo para ter um alto lucro. Por que eu digo isso? Vamos ver quais são as ações. A primeira que ganha disparado é a negativa de cobertura, ou seja, você adquire um plano de saúde para ter cobertura e ter os seus tratamentos realizados, mas quando você vai pedir para realizar, é negado cobertura. Isso é ou não é? Contra a lógica. Segundo maior motivo de judicialização são os reajustes abusivos, que são revistos através das ações revisionais de contrato, que é inclusive um direito seu, consumidor, consumidora, que nós somos equiparados como usuários a consumidor. Terceiro motivo, cancelamento de contrato de forma unilateral, de forma imotivada. É mais um motivo que leva à judicialização. Para além, a gente tem ainda as recusas de serviços por parte da operadora. Esses 4 motivos que eu passei para vocês demonstram que a judicialização ela se deve justamente a uma negativa da operadora de plano de saúde de prestar o serviço de saúde. Se a gente transforma isso em números, e é uma coisa que eu quero aqui alertar você, não é? A gente tem um percentual ínfimo, muito pequeno, de usuários que promovem essas ações. A gente pode achar que um número é grandioso por conta dos valores, dos milhões que estão judicializados, mas não. Atualmente, segundo as estatísticas da FGV Justiça, em 2024, publicou uma pesquisa muito bem realizada em julho de 2024, no ano passado. Apenas 6% dos usuários dos planos de saúde no Brasil judicializam e acionam a justiça contra os planos de saúde para terem os seus direitos efetivados. E esse percentual de 6% explica muito para a gente sobre os motivos por quais as operadoras de plano de saúde ainda agem do jeito que agem. Justamente porque você, usuário, tem uma postura muito tímida no que diz respeito a fazer valer o seu direito. Primeiro, por desinformação. Você não conhece muitas vezes seu contrato, você não tem o seu contrato de plano de saúde. Outras vezes também porque você não tem, o conhecimento da área de saúde ou da lei 9656 de 98, que é a lei dos planos de saúde, e muitas vezes porque você não tem uma fonte de informação segura sobre o que acontece com os planos de saúde. E basicamente por esses motivos você se entrega a uma inércia que prejudica você, lhe deixa refém das operadoras de plano de saúde, porque você tem uma postura apenas passiva de reação aos abusos cometidos pelas operadoras de plano de saúde. E eu aqui não quero incentivar nem passar uma imagem errada de que eu estou incentivando ninguém
a processar as operadoras de plano de saúde, mas eu estou aqui lhe conscientizando de que se você tem direito, se você se sente legitimamente afetado por uma postura abusiva, por uma postura eventualmente muito cruel do plano de saúde em relação a você, no que diz respeito a acesso a tratamentos, acesso a medicamentos para você, para os seus filhos, na hora que você mais precisa, é preciso que você lembre que você tem direitos. Você tem direitos. E a melhor maneira de você saber se tem ou não tem esse direito é procurar um advogado especializado na área para justamente poder avaliar a causa e entrar, se for o caso, com um processo judicial de uma forma madura e de uma forma profissional, sendo analisada e tendo um diagnóstico da tua situação por um profissional dessa área. É por isso que eu falo sempre que o que é mais importante no âmbito da relação usuário-plano de saúde é a informação. Informação correta, clara. Segundo os dados da ANS publicados agora no mês de março, as operadoras de planos de saúde no Brasil tiveram um lucro 271% maior no seu faturamento. Isso não é pouca coisa. E se você lembrar desse valor e lembrar que as operadoras têm, segundo a Associação Brasileira de Plano de Saúde, uma judicialização que gira em torno de 17,1 bilhões e que muitas vezes, se você trazer isso para uma realidade mais perto de você, aquele tratamento do seu pai que foi negado, ele poderia ter sido autorizado se fosse judicializado. O acesso ao medicamento também. Isso tudo é fundamental que você lembre. Uma das coisas que eu devo dizer aqui a vocês nesse vídeo é que os estudos indicam que a primeira instância, que é o primeiro grau da justiça, cerca de 80% das demandas judiciais, elas são relacionadas à cobertura assistencial. Muitas delas alegadas com a defesa do que está e não está no contrato. E as ações envolvendo questões contratuais, ela cai de 60% para 41%. Quando a gente fala de reajuste. Mas as ações de reajuste abusivos estão aumentando. Por quê? Porque a sanha de ganância, pelo lucro das operadoras é maior, é insaciável, e eles procuram sempre terem o melhor resultado financeiro possível. Isso deve muito também, e é bom que você lembre disso, que os planos coletivos, tanto empresariais quanto os planos coletivos por adesão, aqueles que você faz vinculado a uma associação de classe, vinculado a um tipo de associação, são os que mais têm aumento, porque não tem regulamentação. Por isso, eu digo a você, só tem direito quem luta pelo direito que tem. Saia da fila do pão, pare de reclamar para as paredes, procure um advogado, um especialista na área, sempre que tiver alguma dificuldade com um plano de saúde. Porque essa pode ser a diferença entre a sua saúde ou a saúde daqueles que você mais ama. Forte abraço, e para mais sobre planos de saúde e os direitos dos usuários, me segue e compartilha. Forte abraço e até a próxima.